My name is Khaled. My last name is Haidari. I came from Afghanistan and I'm from Afghanistan. I came from the way that everyone came, by this dangerous sea. We came from Turkey up to here by a boat. Well, the reason why we came here was that the people that they are rich and something else at Afghanistan, their life is not so in safety, because at the first time I don't know who, maybe Taliban, they killed my uncle, that he was also pilot. So after that they came to my father, and after my father they came to my mother, and they told her that if you're not going out of here or something else, leave the job and to go out of this place, we will kill you. And they gave them warning about 3 or 4 times. My dream is to be in the country that I want, and also to be a pilot and a good football player. Yeah. Eu acho que a nível europeu a maior dificuldade na crise dos refugiados é perceber a sua dimensão. Nós estamos a falar de, neste momento, no mundo, 65 milhões de pessoas que são obrigadas a estar fora de sua casa. Em cada minuto há 23 novas pessoas que são obrigadas a fugir de suas casas. Na Europa já chegaram mais de 1 milhão. A decisão do Conselho Europeu foi de recolocar perto de 100 mil pessoas. Dessas 100 mil, só recolocamos até hoje 20 mil. E, portanto, o problema é um problema de insensibilidade. Há Estados-membros que estão a fazer o melhor, Portugal, a Alemanha, a Suécia, mas há outros que se recusam a fazer o que quer que seja, como a Polónia, ou a Hungria, ou a Eslováquia. E essa dificuldade é a maior dificuldade. Se todos fizessem a sua cota parte, seria possível à Europa gerir este fenómeno. A PAR nasce do desejo que a sociedade civil pudesse dar uma resposta a uma das maiores crises humanitárias dos últimos tempos. De alguma maneira, a crise dos refugiados que se viveu a partir de 2015 com maior intensidade, com centenas de milhares de pessoas em movimento à procura de um abrigo, fugindo da guerra, constituiu uma crise gravíssima. E, para além das dificuldades dos diferentes países da União Europeia em darem resposta a esta crise, tornava-se essencial que os cidadãos e as organizações da sociedade civil pudessem dar uma resposta positiva. E foi isso que aconteceu em Portugal, um conjunto de organizações, mais de 300 organizações da sociedade civil, que decidem cooperar, trabalhar de uma forma colaborativa para que a sociedade civil portuguesa pudesse dizer presente nesta crise e pudesse dizer em torno de valores, da solidariedade, de um sentido de respeito para a dignidade humana e também de uma resposta pragmática a necessidades concretas. Há um momento em que nós percebemos que vemos, ouvimos e lemos e não podemos ignorar. Pessoalmente, foi a emergência de agir e a emergência de acordar os outros. Até foi uma coisa muito da minha comunidade. O que é que estamos a fazer, que estamos a olhar e a dizer que é tão confortável, não é? E daí para toda uma congregação de esforços que acabou por dar origem à PAR, que não nasceu em mim, mas que foi várias pessoas a sentirem o mesmo, acredito, e a sentirem que temos imensas facas para um queijo que precisa de todas as facas possíveis para podermos aqui fazer a diferença. E, portanto, não podemos ficar quietos, nem podemos calar-nos. E isto é um ponto importante que eu acho que leva à origem da PAR, que é nós sabemos demasiado, temos boa experiência demasiada, temos bom relacionamento demasiado entre instituições para dizer, ok, vamos esperar a ver o que é que a Europa diz ou o que é que o nosso Estado decide. E o movimento cívico nasceu daí, nasceu de pessoas, de experiências cívicas, de experiências políticas, de experiências institucionais,
que tinham demasiada faca e queijo na mão para poder ficar quietas. E felizmente não ficaram. Essa inquietação é um motivo de orgulho, eu acho, para todos nós, mas é um orgulho quase tácito, quer dizer, não podíamos ter feito outra coisa. Podíamos, se calhar, ter feito melhor, podíamos, se calhar, ter feito mais ou mais depressa, mas não podíamos não ter feito nada. Esta crise, concretamente dos refugiados, lembrou-nos a todos que a Europa não estava a salvo no seu condomínio, que isto não é um condomínio fechado. Esta realidade acontece há muito em outras paragens, até com alguma proximidade da Europa, mas não nos tinha tocado. A crise dos refugiados é a realização daquilo que organizações como o JRS, no caso concreto, e outras organizações que trabalham nesta área, das migrações, na área humanitária, já vinham chamando a atenção há muito tempo que isto podia acontecer, que estava na iminência de haver uma catástrofe e que não podíamos fechar os olhos. Portanto, esta crise, eu creio que teve o condão, se é que podemos dizer isto, teve o lado positivo, à custa de muitas vidas, de lembrar que somos todos humanos. O JRS é um parceiro fundador da PAR. Eu recordo-me de estava eu, enfim, nas minhas férias a acompanhar a situação que estávamos todos a viver no verão de 2015. E o Rui Marques ligou-me, já o conheço, já tinha trabalhado com ele no Alto Comissariado para as Migrações, já nos conhecemos há alguns anos, ligou-me e disse: olha, que tal passarmos à ação? E eu disse: vamos a isso. Nós tínhamos a experiência de fazermos a reinstalação de refugiados, já trabalhávamos nós, JRS, com a experiência concreta de acompanhar já em alguns anos anteriores, ou nos últimos anos anteriores, fazer diretamente o acolhimento de refugiados. Nós, por natureza e por ofício, vamos dizer assim, já trabalhávamos na área, conhecíamos as dificuldades, os procedimentos, os atores, e eu entendi que, por missão, o JRS tem esta missão de acompanhar, de servir e de defender os refugiados, os migrantes vulneráveis, não podíamos estar no outro lado, senão junto daqueles que querem servir também a mesma causa. Eu represento o GRACE, que é o Grupo de Apoio à Cidadania Empresarial. É a maior organização de empresas com preocupações de responsabilidade social em Portugal, com 150 entidades. Quando nos fizeram o desafio de integrar a Comissão Executiva da PAR, representando o setor empresarial, não podemos dizer que não. As empresas são parceiros sociais fundamentais. Sem as empresas não há desenvolvimento económico, não há emprego, não há inclusão social, não há proteção ambiental e não há inovação. E por isso as empresas não poderiam ficar de fora deste grande movimento e dissemos imediatamente que sim. E as empresas podem aportar uma perspectiva diferente do que traz uma organização da economia social. Traz uma perspectiva de muita assertividade, de maior eficácia, de maior eficiência. As empresas têm que mostrar resultados. É uma questão de sobrevivência. E por isso este olhar é também fundamental para alimentar uma estrutura tão diversa como a PAR e trazer-lhe este olhar mais de gestão, mais empresarial e mais focada que as empresas necessariamente têm que ter. A Fundação EDP esteve desde a origem alinhada com a PAR e parte da PAR foi desafiada para a Comissão Executiva. Tem um papel também de investidor social porque havia uma necessidade de investir no imediato para criar uma ativação, para criar um núcleo que funcionasse e, portanto, a Fundação EDP, com a Fundação Gulbenkian e com a Câmara de Lisboa, investiram financeiramente. Também na libertação de voluntários. A EDP em geral, o Grupo EDP, tem uma grande dinamização de voluntariado. E nós conseguimos logo numa primeira fase, quando avançámos para a Grécia, sobretudo, para Lesbos, conseguir libertar 2 voluntários a tempo inteiro que foram durante 3 meses num caso, 1 mês no outro, para lá funcionar com perfeita aceitação e pactuação da EDP. E acredito que este exemplo também é importante, que é mostrar às outras empresas que é ok, que isto se deve fazer, que isto se pode fazer. A PAR é um caso de sucesso e é um bom exemplo para o resto da Europa. Porquê? Porque ajudaram a criar as condições
para receber os refugiados. Para receber refugiados não basta abrir as portas, é necessário ter respostas de integração. Ora, isso é o que falta em muitos Estados-membros. A PAR não apenas conseguiu mobilizar mais de 200 organizações da sociedade civil para dar respostas humanizadas, mas permitiu uma neutralidade política em Portugal, ao contrário do que sucede noutros países. Não há, a propósito dos refugiados, uma polémica esquerda-direita, ou partidos mais europeístas e partidos menos europeístas, ou partidos maiores e partidos menores. Há um consenso nacional relativamente às respostas a dar aos refugiados. E isso é uma mais-valia muito importante. A PAR criou 3 eixos de resposta. Por um lado, o PAR Famílias, onde se criou um programa para acolhimento de crianças e as suas famílias, porque demos sempre prioridade às crianças refugiadas, porque são as mais vulneráveis, e que em Portugal, estas crianças com as suas famílias puderam ter um acolhimento, um apoio de integração na sociedade portuguesa, que dura um período de 2 anos, que é um período que consideramos suficiente para que estas famílias se integrem na sociedade portuguesa. Mas também era importante olhar para os refugiados que estavam em campos de refugiados na linha da frente, seja primeiro no Líbano, onde a mobilização da PAR passou pelo apoio a estruturas como a Cáritas ou o Serviço Jesuíta aos Refugiados, que estavam a operar no terreno, e a recolha de apoio financeiro foi o primeiro objetivo. Hoje também o PAR Linha da Frente tem, através dos voluntários que estão na Grécia, quer em Lesbos, quer em Atenas, um trabalho concreto de voluntários portugueses que estão a cuidar da espera, ajudando quem está numa fase de transição à espera de definição do seu futuro, centenas de refugiados que estão em diferentes campos e que têm o apoio de voluntários da PAR. Finalmente, o terceiro eixo é a sensibilização da opinião pública para uma cultura de acolhimento e integração. E este eixo foi ganhando força ao longo do tempo. Sentimos hoje que é mais necessário trabalhar a sensibilização da opinião pública para que não se deixe tornar refém de medos irracionais, de medos que são alimentados por toda uma cultura mediática negativa sobre os refugiados, que desenvolvem mitos e estereótipos e que precisam, portanto, de ser, de alguma maneira, desmontados esses medos, desestruturados esses estereótipos, para perceber que em cada refugiado está uma pessoa como nós, com uma pequena diferença, perdeu tudo.